Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Estou muito feliz que nosso podcast, passou das 3.000 audições. 3.100 audições, tá? Agora está indo bem rápido, está alcançando bastante servos do Senhor. E em várias plataformas, também eu consegui colocar no YouTube, Amazon Music, Deezer, várias plataformas. Isso é bênção, porque alcança mais e mais servos do Senhor. Amém, irmãos? Epístola aos Romanos, capítulo 8. Quem achou da um brado pentecostal? Tá fraco, acho que pouca gente achou, hein? Epístola aos Romanos é fácil de achar, irmãos. Capítulo 8. Vamos ler apenas um versículo. Quem achou, dá um brado pentecostal. Glória a Deus. Vamos ler apenas o versículo 28. Romanos 8, 28. Diz a Bíblia: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém, irmãos? Pode sentar, glorificando o Senhor. Meus irmãos, eu já preguei sobre essa passagem no dia 17 de maio de 2025. Eu destrinchei esse versículo aqui, Deus me deu umas revelações no grego original, grego koiné, do versículo 28 ao versículo 30. Não é exatamente essa passagem, eu fico assim maravilhado com a palavra de Deus, de como a gente pode usar a palavra de maneiras infinitas para alcançar mensagens que têm a ver com a nossa vida. Hoje eu quero explorar o versículo 28 especificamente, para poder contar um testemunho, breve testemunho de algo que aconteceu na minha vida, na vida missionária, há um tempo atrás até, porque Deus acabou me dando outras pregações por cima, e eu acabei, aprove Deus, trazer a memória na semana passada. Então, o versículo diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Eu vou dividir em 3 partes. Para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. São 3 partes. Primeira parte, irmãos, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Eu expliquei isso muito bem na outra pregação, mas eu quero especificar aqui somente um verbo, que é o contribuem. Original em grego, o verbo é sinergeo, e ele está conjugado no singular. Sinergei. O que significa isso? Ele muda o sujeito da ação. As coisas estão no plural. A tradução está contribuem, mas deveria ser contribui, no singular. Não me perguntem por que essa interpretação está dessa maneira. Acontece que vários estudos apontam que a melhor tradução é colocando o sujeito que está no singular. E coisas está no plural. Coisas não pode ser o sujeito de um verbo no singular. Se o verbo está no singular e coisas estão no plural, a única pessoa no plural desta frase é Deus. Então, o verbo sinergeo pode ser trabalhar junto com ou cooperar com. Algumas traduções falam todas as coisas cooperam. Aqui na minha está todas as coisas contribuem. A melhor tradução seria colocando Deus como o autor da ação dessa frase. Deus trabalha em todas as coisas. Deus, ele age em todas as coisas. Um pneu furado pode ser a mão de Deus agindo na tua vida. Um atraso, você vai abrir a porta da sua casa para você sair, a chave cai no chão, você abaixa para pegar, aqueles 3 segundos que você abaixou para pegar, você perdeu o elevador, você ganhou mais 2 minutos a mais, você saiu com o carro, o sinal fechou antes de você passar, de repente você teve um livramento de um acidente. Em todas as coisas Deus trabalha. Em tudo. E aí eu quero breve testemunho, ilustrar isso. Estava eu, missionário, andando no shopping.
há um tempo atrás, e veio um irmão, um missionário, já me abordaram algumas vezes, de várias denominações diferentes. Eles têm, umas igrejas têm esse trabalho missionário que vendem livros com a palavra de Deus, livros fininhos, né? Na verdade, eles não vendem, eles oferecem de presente e pedem uma oferta. E fica a critério do irmão querer abençoar ou não. Mas ele te aborda perguntando, posso orar por você? E a gente riu. Estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Eu ri e falei, claro, mas só se você deixar eu orar por você também. E ele arregalou um olho assim, né? Eu falei, eu sou pastor, ela é missionária, minha mãe. Aí ele, que bênção, a gente conversou, eu falei que infelizmente não ia poder ajudar ele naquele momento, estava sem dinheiro nenhum, estava comprando tudo no cartão de crédito, nem o Pix eu tinha podia usar, irmão. Já estava com a conta, né? Está sobrando muito mês no final do meu salário. Então a conta já estava daquele jeito. Eu falei, irmão, infelizmente não posso te abençoar, mas eu posso te dar, né, aquilo que eu ganhei de graça. Orar por você. Ele orou pela gente primeiro, fez uma oração tremenda, eu orei pela vida dele, e a gente continuou. A gente estava indo, irmãos, comprar. Na hora que a gente estava passando especificamente num corredor do shopping, eu lembrei que tinha uma lojinha ali de produtos naturais, que vende uma sobremesa zero açúcar. A missionária gostava muito, a gente sempre parava ali para comer. Eu falei, missionária, vamos ali comprar uma sobremesa zero açúcar, para levar para casa. Tá bom, vamos. Fomos lá, pedimos lá a torta alemã, bala 2, por favor, para a viagem. Beleza, peguei a fichinha, fui lá atrás pagar. Irmão, quando eu cheguei para pagar, lá no final da loja, um cheiro de incenso forte. Comecei a ficar tonto, aquele tufão de incenso assim. Eu falei, Jesus, para que isso aqui, cara? Para que esse cheiro? Aí eu comecei a olhar em volta, porque tinha a abençoada pagando na minha frente. Eu tive que aguardar, comecei a olhar em volta. Irmão, eu vi um altar maligno, 3 estátuas daquelas entidades, né? Uma de cada tipo, uma com cada propósito, com os negócios pendurados, jarro de planta, copo d'água. Eu olhei e falei, sangue de Jesus tem poder. E fiquei olhando assim, eu olhei para a moça do caixa, olhei para o negócio, olhei para a moça do caixa, pensando, caraca, ela serve mesmo? E agora, cara, como é que eu vou comprar? Quando eu olhei para trás, eu falei, eu vou cancelar o pedido. Né? Porque 2 Coríntios 6,14 é muito claro sobre o julgo desigual. Né? A parte B do versículo, depois que fala do julgo desigual, fala, que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Eu vou comprar alguma coisa de comer numa loja que consagra as coisas para o inimigo, irmão? Eu quero que a igreja me responda. Eu vou comprar? Eu devo comprar? Os irmãos vão comprar alguma coisa de uma loja que serve ao inimigo? Você está colocando para dentro do seu organismo uma coisa consagrada ao inimigo. Quando eu olhei para trás, a moça já tinha embalado tudo, já estava botando no saquinho de uma maneira tão carinhosa. Eu falei, meu Deus, se eu cancelar, vai dar um maior prejuízo para a loja. Eu falei, olha, não vou cancelar, eu vou pagar. Paguei, esperei a moça terminar de embalar, me devolveu. Quando ela me deu o negócio, eu peguei, eu falei, olha, eu paguei por respeito ao seu trabalho. Mas eu nunca mais coloco o pé nessa loja, porque essa loja é consagrada ao inimigo. E a dona dessa loja não serve ao Deus que eu sirvo. E aí a pessoa virou, não quer vir, não vem, então está amarrado em nome de Jesus. E saí. Quando eu saí com a missionária, ela ainda começou a falar, bater boca. Aí a gente saiu, puxei, quando eu estou andando, olhando para o negócio assim, o que eu faço? Jogo fora, como? Foi quando Deus trouxe a memória. Estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão, de uma maneira. Deus colocou aquele irmão ali para orar por mim e pela missionária antes de eu entrar nessa loja. Vocês conseguem entender a importância disso? Em todas as coisas Deus trabalha. Deus usa uma pessoa que você não conhece para entrar na sua vida e te abençoar, e de repente ela sai da tua vida e você nunca mais vê ela. Aconteceu recentemente comigo também, quando eu estava passando mal. Aprove Deus trazer alguém para me ajudar e a pessoa sumiu. Aprove Deus colocar um irmão para orar para a gente antes da gente entrar num lugar consagrado. E eu não queria prejudicar o trabalho de ninguém, porque eu não queria que ninguém tivesse que pagar aquilo que eu pedi. Eu não vou colocar o meu fardo na mão de outra pessoa. Eu ia jogar fora. Mas quando eu pensei em jogar fora, eu lembrei. Eu falei,
Missionário, quando a gente chegar em casa, a gente vai ungir isso aqui com óleo ungido. Mas Deus colocou um irmão para orar pela gente antes da gente entrar na loja. Irmão, qual a probabilidade disso acontecer? Ao acaso. Não existe acaso com aqueles que servem a Deus, com aqueles que amam e têm um chamado. Por muito tempo eu não entendia a coisa do chamado, né? Chegava alguém, quando na minha época, que eu já tinha aceitado Jesus, mas levei 9 anos para me converter, já falei isso para os irmãos. Nesses 9 anos, chegava o pastor e falava, você tem um chamado de Deus. Eu falava, pô, chamado, mas eu achava que era para trabalhar na obra, para pregar. Até era, né, irmão? Mas não era esse o propósito. Eu vou explicar para os irmãos, o chamado não é para você confundir, porque muitas pessoas acabam de aceitar Jesus, se batizam, vem um abençoado, profetiza, você tem um chamado de Deus, a pessoa fala, mas eu não quero trabalhar na obra. E não tem nada a ver. O chamado de Cristo não tem a ver com você ter ministério na obra. Uma coisa é um chamado, outra coisa é um ministério. Então Deus trabalha essa promessa que está aqui nessa palavra, porque Paulo, ele inicia aqui falando, e sabemos que, ou seja, ele tem a certeza, a convicção de que Deus trabalha em tudo na sua vida. Contanto que você o ame e você tenha um chamado. E aqui a gente vai ver o que é o amar a Deus, o que significa amar a Deus. A primeira passagem que eu quero trazer para os irmãos, Jesus nos explica no Evangelho que o Senhor Jesus falou, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 14, versículo 15. Jesus fala, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, amar, irmãos, não é um sentimento. Amar não é você falar que ama, nem você pensar que ama. Amar é você guardar a palavra. É você praticar a palavra. Aprender, concordar e colocar em prática na sua vida. Porque quando você faz isso, o chamado que Deus tem com você, você não necessariamente vai pregar num altar, num púlpito, mas no trabalho, na sua família, você vai falar do teu testemunho, vai falar da palavra, e quando você ouve e aceita isso como verdade, coloca em prática, é muito fácil falar. Você fala daquilo que você vive. Então Jesus fala, Jesus é claro aqui, se você ama, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E temos a confirmação dessa palavra na primeira epístola de João. O apóstolo nos diz, no capítulo 2, versículo 5, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Nós temos a certeza de que estamos em Cristo quando a gente guarda a palavra de Deus. Guardar a palavra é para ouvir, aprender, aceitar e colocar em prática na sua vida. Então, o que é a definição disso que eu falei? Obediência. Obediência é a primeira característica de quem ama a Deus. Porque você ouve a palavra e você obedece. É a submissão ao Evangelho. Né? Não é você criticar, dizer que a Bíblia está desatualizada, a tradução está errada, que o mundo é outro, que o tempo é outro, está moderno, está precisando reescrever a Bíblia. Não, não é isso não, irmão. A Bíblia é 100% verídica, 100% verdadeira, 100% suficiente e a gente não precisa de atualização, ela se atualiza a cada dia. O Espírito Santo escreveu essa palavra para ela ser atual até o final dos tempos. De eternidade a eternidade, a palavra do Senhor. O mundo passará, mas as minhas palavras não passarão. Então, a obediência é uma característica de quem ama a Deus. Uma outra característica, irmãos, de quem ama a Deus é quando você prioriza o Senhor. No Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 22, versículo 37, o Senhor diz, e amarás aqui, irmãos, o Senhor nos falando, nos resumindo sobre os mandamentos. E disse-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu expliquei em outra oportunidade aqui para os irmãos que a lei
e os profetas é a Bíblia. O que é a lei? A Torá, os 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros de Moisés configuram a Torá. Isso era chamado de lei na época de Jesus. Tinha um rolo específico chamado de lei que continha esses 5 livros. Os profetas é diferente da divisão. A Bíblia original em hebraico tem essa diferença. A divisão, não existe pequenos profetas, grandes profetas, como o cânon hoje, depois da Bíblia latina, dividiu isso na teologia. Divide os grandes profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, e os pequenos profetas por causa do tamanho dos livros. A Bíblia original em hebraico chama de profetas e coloca todos eles juntos. Inclusive o livro de Daniel. Então, quando Jesus fala desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas, ele está falando desses 2 mandamentos depende toda a Bíblia, porque naquela época essa era a Bíblia. Os outros livros eram juntados num rolo chamado Escritos. Esther, Ruth e os outros livros, né? Reis, enfim. Então era leis, profetas e escritos. A Bíblia era o Velho Testamento. Então Jesus fala desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aqui ele está falando, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Isso é prioridade. Quando você prioriza ao Senhor, você ama Ele de todo o teu coração. Então nós temos a obediência, a priorização. A terceira característica, vou falar 5, tá? A terceira característica, muito importante, descrita pelo apóstolo João na sua epístola, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, fala sobre rejeitar o mundo. Mais uma característica de quem ama a Deus. Você não aceita as coisas que estão acontecendo hoje, irmão. As coisas que estão acontecendo hoje, irmãos, creia, não tem a ver com direita, esquerda, com Brasil, Estados Unidos, conflitos no Irã. É trevas e luz. É Deus e o inimigo. As coisas que acontecem no mundo são espirituais. Se você rejeita o mundo, você está rejeitando aquilo que o inimigo está reinando por cima. E aqui o apóstolo João diz, 1 João 2,15, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Curto e grosso, assim, objetivo, direto, sem mimimi. Tá? Gosta das coisas que tem no mundo, o amor de Deus não está em você, nem o seu amor está em Deus. O seu amor está nas coisas do mundo. Então a rejeição do mundo também é uma característica de quem ama a Deus. A quarta seria que envolve humildade, né? Aceitar disciplinas. O autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, ele diz, 12, versículo 6. Está marcado os 2 aqui, me confundiu. 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Ter a humildade, a sabedoria de aceitar uma correção de Deus também demonstra o seu amor por Deus. As pessoas que rejeitam a correção, rejeitam a punição, não entendem que aquilo vai te aproximar mais de Deus, elas não têm amor por Deus. Elas têm amor pela coisa pela qual elas foram punidas e estão perdendo. Então, creia, mais uma característica é aceitar as disciplinas e correções com humildade. E a última que eu quero ilustrar aqui seria uma coisa bem óbvia, que está descrito também na epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 18. Diz a Bíblia, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Ou seja, você vai provar o seu amor com as suas ações. Você não vai amar dizendo que você ama, ou tendo um sentimento, ou achando que coisas que você profere com a boca para as pessoas, você está dizendo que você faz, mas no fundo a sua integridade, ela está corrompida, e aí quando ninguém está olhando você não faz. Deus sabe dessas coisas, irmãos. Então como que a gente prova o nosso amor por Deus? Com obras e em verdade. Não amemos de palavra,
nem de língua, mas por obra e em verdade. Ou seja, não fica dizendo por aí que você ama sem você agir com amor por Cristo. O que é agir com amor com Cristo? Ter obediência à palavra, priorizar o Deus acima de tudo, rejeitar o mundo e aceitar as disciplinas. Essas são as características de quem ama a Deus. E há uma promessa. A promessa é de que Deus trabalha em todas as coisas para aqueles que amam a Deus. Então agora nós sabemos as características daqueles que amam a Deus. E a terceira parte do versículo 28 de Romanos diz, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Como eu falei anteriormente, chamado é diferente de ministério. Se alguém estender a mão para você e falar, eis que te digo, a palavra do Senhor diz, recebi de Deus, vou te entregar. Você tem um chamado. Você sabe o que é chamado, irmão? O chamado significa que você teve ou terá uma grande transformação. Teve justificação. E eu vou explicar mais detalhadamente justificação, que eu levei muito tempo para entender essa palavra. E haverá uma santificação progressiva. A gente precisa entender que santificação não é algo que acontece com os estalados dele, nem com o piscar dos olhos. Ela é progressiva. Já falei para os irmãos aqui inúmeras vezes. Deus se agrada com um coração que busca a santidade. Mesmo nós sermos pecadores e falhos, nós necessitamos do sacrifício de Jesus diariamente. O sacrifício de Jesus na cruz, a gente necessita dele diariamente. Por isso que a gente vem na igreja, a gente vem renovar a remissão dos pecados. Então, sobre a grande transformação que ou já aconteceu ou irá acontecer, eu quero ler para os irmãos, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz, o apóstolo Paulo diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se a pessoa recebeu a promessa, a profecia, a revelação, de que tem um chamado de Cristo, e não houve uma grande transformação, ela ainda não colocou em prática o chamado. Ela precisa receber esse chamado. Creia, chamado é diferente de ministério. Perdão, alguns têm chamado para ministério. Outros têm só chamado. Eu acho interessante porque essa passagem ela explica bem uma coisa que a gente fala muito, um jargão cristão, né? Olha, se você não vier para a igreja por amor, você vai vir pela dor, hein? Isso aqui está descrito aqui, irmão. Quem ama e quem tem chamado. Quem tem chamado vem por amor. Quem tem chamado vem pela dor, irmão. Vem puxado. Vem atraído, vem por necessidade, desesperado. E aí Deus fala, tem um chamado na tua vida. E a pessoa acha, já acabei de chegar para me converter, já quer que eu trabalhe? Por causa da falta de entendimento da palavra chamado. O chamado ele vai trazer uma grande transformação. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então se essa pessoa ainda não é nova criatura e as coisas passadas ainda estão... as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Se as coisas passadas não passaram ainda estão sendo exercidas na sua vida, você não é nova criatura. Você não recebeu o chamado. Mas essa é a característica de quem recebeu o chamado. Porque a promessa está clara aqui na palavra. Deus trabalha em todas as coisas. Para quem ama e para quem recebeu o chamado. O decreto de Cristo. O decreto de Deus. Essa transformação é necessária para você mostrar que o seu chamado foi aceito. Depois desse chamado, irmãos, haverá uma justificação. Eu quero explicar a palavra justificação, voltando ao Romanos capítulo 8, não no versículo 28 que a gente está pregando, mas o 30 fala que e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. A justificação, irmãos, é um ato de justiça de Deus, onde ele transforma o pecador em justo. É um ato que ele não é mérito da pessoa, não é interno seu. É uma qualificação sua perante a Deus. E é através do que Deus faz essa justificação? Através do sacrifício de Jesus na cruz. Pela obra de Jesus,
pela obra de Cristo, nós somos justificados. Essa justificação é o ato de transformar você, o pecador, em justo. Então, para a pessoa, quando ela recebe o chamado, se ela tem um chamado, tem uma profecia, você tem um chamado de Cristo, precisa haver uma grande transformação, mas a justificação é imediata. Deus, ele te transforma em pecador, de pecador em justo, por causa do sacrifício da cruz. Entenda, não é um processo interno. Diferente da santificação, que é o processo interno, a gente vai falar já deles. Então, basicamente, a gente tem Efésios 2:8, que a salvação pela graça, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, também no versículo 9. Então, as etapas são, onde é a origem da justificação? Na graça. Qual é o meio da justificação? A fé. E qual é o fundamento da justificação? É Cristo. É isso que a gente precisa para ser justificado. Todos nós aqui somos justificados perante Deus. Todo aquele que aceitou Jesus como seu único e exclusivo Salvador é justificado, já está justificado perante Cristo, perante Deus. Essa justificação é necessária para aquele que tem o chamado, da mesma forma que já falamos sobre a transformação. E a santificação, irmão, é a terceira coisa que é necessária. Só que a santificação ela é um processo interno e individual de cada um de nós. Paulo descreve isso bem em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. O apóstolo diz, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Ou seja, e o versículo 8 diz, portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quem tem o chamado, é o que Paulo está dizendo, Deus não nos chamou para a imundícia. Quem tem um chamado, foi chamado para a santificação. Mas a santificação é um processo interno. Eu preciso me santificar. O irmão precisa se santificar, a irmã precisa se santificar. Cada um de nós precisamos buscar a santificação, porque Deus ele mede o nosso coração, a sua intenção, que vem pela palavra de Deus, né, que ela é viva, eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e penetra entre a divisão de alma e espírito, juntas e medulas. Ela é capaz de discernir pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Esse discernimento que a palavra faz é Deus sondando o seu coração. E quando Deus sonda o seu coração, Ele sabe se você está buscando a santificação ou não. E é necessária a santificação para o chamado, para aqueles que têm um decreto. Portanto, irmãos, há uma promessa. Há uma promessa na palavra. Em Deus trabalha em todas as coisas. Eu quero que os irmãos decorem essa tradução. Nas coisas elas não têm poder de contribuir em conjunto. Coisa nenhuma, a cadeira não vai contribuir com a parede em favor da tua vida. Não vai. Não tem como. Deus, Ele trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que têm um decreto na sua vida. Então, daqui em diante os irmãos vão sempre lembrar disso. Quem quiser mais detalhes sobre a pregação, pode ir lá no podcast 17 de maio, foi a pregação, tá? O título é Tudo Coopera para o Bem, com uma interrogação, né? E é à luz do grego koiné, eu explico outros verbos aqui dessa passagem. Mas aqui é importante nessa pregação a gente saber. Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que o amam, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, irmãos, a gente tem uma promessa, mas ela é restrita ao amor e ao chamado. E essa promessa, a gente tem evidências dela. Você tem evidências, você tem como fornecer evidências sobre o seu amor, e você tem como provar e medir se você está recebendo, ou se você já recebeu o decreto, se você recebeu o chamado na sua vida. Esse decreto e essas evidências do amor, elas não se revelam ao curioso. Elas se revelam a quem tem comprometimento. E aqui eu encerro. Jeremias descreve no capítulo 29, versículo 13, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Aqui é o Senhor falando. No versículo anterior, Deus fala,
Essa passagem começa no versículo 10, porque diz assim, porque assim diz o Senhor, e aí vai. Versículo 11, versículo 12 diz, então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. O início do comprometimento para o amor e para receber o chamado é a oração. Quando você ora, você busca. E no versículo 13 diz, e buscar-me-eis e me achareis, e quando buscareis de todo o vosso coração. Então, a promessa, ela existe. Mas não para qualquer interessado que abre a Bíblia e fala, então eu vou receber, eu amo a Deus. Eu tenho um chamado. Não. É para quem tem comprometimento. Para quem demonstra evidências do amor e para quem recebe o chamado de Cristo. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.